afetada pelo empreendimento impactante. Depois da discussão, começam então os trabalhos de escritório e campo necessários à elaboração do estudo de impacto ambiental. Devem ser feitas reuniões periódicas para avaliar o andamento dos trabalhos, sempre que possível com a presença dos agentes elaborador e empreendedor. Terminada a elaboração do estudo de impacto ambiental, deve ser feita a sua defesa, por parte da empresa elaboradora, junto ao órgão licenciador. O processo de defesa do estudo de impacto ambiental, via de regra, inicia-se com a realização de audiências públicas, que no caso de Minas Gerais, ocorrem normalmente na área, ou seja, na cidade diretamente afetada pelo empreendimento. Posteriormente, o estudo de impacto ambiental é levado à apreciação de uma plenária, organizada pelo agente avaliador, quando a decisão final sobre o licenciamento ambiental solicitado será tomada. A partir daqui, o licenciamento pode tomar dois caminhos diferentes. Ou ele pode ser indeferido pelo órgão avaliador, ou então pode ser fornecida a licença prévia, conhecida como LP, com ou sem condicionantes. Os condicionantes podem ser entendidos como novas exigências estabelecidas pelo órgão avaliador, que deverão ser cumpridas a fim de se obter o licenciamento posterior. Nesta fase do processo, haverá a fiscalização por parte do órgão licenciador das atividades que o empreendedor deve executar para atender os seus condicionantes. Após o licenciamento prévio, desde que atendidos todos os condicionantes, o empreendedor obtém o licenciamento de instalação, conhecido como LI, com ou sem condicionantes. Nesta fase também é feita a fiscalização por parte do órgão licenciador das atividades que o empreendedor deve executar para atender os condicionantes exigidos nesta etapa do licenciamento. Vem então o licenciamento de operação, o LO, com ou sem condicionantes. Aqui também é feita a fiscalização por parte do órgão licenciador das atividades que o empreendedor executará face ao licenciamento de operação. Ao longo da vida útil do empreendimento, ou seja, após a obtenção da LO, o órgão avaliador poderá realizar inspeções, vistorias e visitas técnicas junto aos empreendimentos impactantes, toda vez que entender necessárias. Quando da realização destas visitas, poderão ser identificados problemas causados, por exemplo, por um rompimento de uma barragem em uma empresa mineradora, ou então algum tipo de vazamento em uma indústria petrolífera, que esteja operando com uma máquina que não tenha recebido a manutenção adequada. Nesses casos, caberiam a aplicação de multas, eventuais embargos e até mesmo voz de prisão aos responsáveis, de acordo com a legislação ambiental vigente. Existem vários métodos de avaliação de impactos ambientais. A experiência tem demonstrado que todos apresentam potencialidades e limitações, sendo a escolha dependente da disponibilidade de dados, das características intrínsecas do tipo de empreendimento e dos produtos finais pretendidos. Os métodos de avaliação de impactos ambientais podem ser entendidos como instrumentos utilizados para coletar, analisar, comparar e organizar informações qualitativas e quantitativas sobre os impactos ambientais originados de determinado empreendimento impactante. Os principais métodos de avaliação de impactos ambientais utilizados pelas empresas elaboradoras de EIAs-RIMAS são: método ad hoc, também conhecido como método da reunião; método da listagem de controle, conhecido como método checklist; método da sobreposição de cartas, conhecido como método overlay mapping; método dos modelos matemáticos; método das matrizes de interação e, por fim, método das redes de interação. Vamos ver então como se realiza a avaliação de impactos ambientais por meio do método ad hoc. O método ad hoc utiliza a prática de reuniões entre especialistas de diversas áreas para se obterem dados e informações em tempo reduzido, imprescindíveis à conclusão dos estudos. Esses especialistas são escolhidos de acordo com as características da proposta sob avaliação,
devendo possuir conhecimento científico e experiência profissional suficientes para dar o maior respaldo possível ao estudo. O método ADOC é o método da reunião. É considerado um método expedito de avaliação de impactos ambientais. Mas quando se dispõe de especialistas, é um método extremamente útil, extremamente importante no contexto de uma avaliação de impactos ambientais. O método checklist da listagem de controle, ele pode ser feito no campo mesmo ou em escritório, fazendo simplesmente uma listagem dos principais impactos ambientais de um determinado empreendimento impactante. Este método se caracteriza pela realização de uma listagem dos impactos ambientais mais relevantes de um empreendimento proposto. Adequa-se bem ao método ADOC, pois numa reunião entre especialistas há a possibilidade de serem elaboradas listagens de impactos ambientais com relativa facilidade. O método da sobreposição de cartas está associado à técnica de Sistema de Informações Geográficas, conhecida como SIG, uma vez que deve ser assistido por computador, permitindo a aquisição, o armazenamento, a análise e a representação de dados ambientais. A essência deste método é a elaboração e a posterior sobreposição de cartas temáticas, por exemplo, de solos, vegetação, categorias de declividade, entre outras, de uma determinada área. Exige, portanto, para uma melhor eficiência, a apresentação dos mapas numa mesma escala e com o mesmo padrão de detalhamento. A partir da sobreposição dos mapas por meio do computador, que representa o diagnóstico ambiental, são estabelecidas as cartas de aptidão e restrição de uso do solo, de acordo com a ação prevista para ocorrer. Esse método é muito avançado porque ele tem que ser assistido por computador. Há a necessidade de se ter programas de computador, softwares, para se trabalhar com esse método. A Brand de Meio Ambiente se utiliza fartamente desse tipo de método para avaliação de impactos ambientais. Este método representa o que há de mais moderno em termos de avaliação de impactos ambientais, apesar de ter sido desenvolvido no final da década de 70. Funciona como modelos matemáticos de simulação, regressão, probabilidade, multivariado, entre outros, desde os mais simples aos mais complexos, que permitem simular a estrutura e o funcionamento dos sistemas ambientais, pela consideração de todas as relações biofísicas e antrópicas possíveis de serem compreendidas no fenômeno estudado. Podem ser processadas variáveis qualitativas e quantitativas e simular, por exemplo, a magnitude de uma determinada ação ambiental sobre um dado fator ambiental. Vamos ver como este método pode ser aplicado. Vamos supor que a seguinte relação matemática tenha a capacidade de estimar a população de um determinado animal que sobreviverá ao desmatamento necessário para se implantar um aeroporto com 10 hectares. P igual 2x mais 5y, sendo que P é a população sobrevivente, x, o número de hectares de mata que restará após o desmatamento, y, o número de hectares de cerrado que restará após o desmatamento. Admita ainda que o local onde se pretende implantar o aeroporto tem a seguinte cobertura vegetal em termos de área: mata igual 17 hectares, cerrado igual 21 hectares. Suponha agora que se decidiu pelas seguintes alternativas de desmatamento para a implantação do referido aeroporto. Alternativa A: 7 hectares em mata e 3 hectares em cerrado. Alternativa B: 3 hectares em mata e 7 hectares em cerrado. Alternativa C: 10 hectares em mata. Alternativa D: 10 hectares em cerrado. Após os cálculos, qual seria a melhor alternativa para a implantação do aeroporto em termos do valor de P, que aqui no caso seria o número de animais sobreviventes? E qual o valor de P para a alternativa testemunha, ou seja, não implantar o aeroporto? Veja as respostas. Quando substituímos as letras pelos números, o valor de P na alternativa A é 110, ou seja, sobreviverão 110 animais com a implantação do aeroporto. Na alternativa B, o valor de P é 98,
Já na alternativa C, o valor de P é 119. E a alternativa D, o valor de P é 89. No caso da alternativa testemunha, o valor de P é 139. Ou seja, como o aeroporto não foi ainda implantado, existem no local 139 animais. De acordo com os resultados obtidos, a melhor alternativa para a implantação do aeroporto em termos da população sobrevivente do animal em questão é a alternativa C, pois é a que possibilita uma maior população final. Repare que, mesmo assim, esta alternativa induz a ocorrência de 20 mortes. Como pode ser observado, a pior alternativa é a D, que vai provocar a morte de 50 animais. Este método sofre muitas críticas porque trabalha com relações matemáticas que buscam explicar fenômenos ambientais, sejam eles físicos, bióticos ou antrópicos. De toda maneira, é um método muito utilizado e que tem uma grande aplicabilidade porque trabalha com modelos matemáticos bem consolidados. A matriz de interação é um tipo de método que tem um grande apelo didático, porque ela trabalha com figuras. Essas matrizes podem ser qualitativas e podem ser também quantitativas. É um tipo de método que utiliza uma figura para relacionar os impactos de cada atividade impactante com o fator ambiental considerado, a partir de quadrículas definidas pela interseção de linhas e colunas. Funcionam como listagens de controle bidimensionais, uma vez que as linhas podem representar as atividades impactantes, como, por exemplo, a aração do solo, erradicação da cobertura vegetal, decapeamento do solo, entre outros. E as colunas, os fatores ambientais impactados, tais como solo, flora, fauna, entre outros. Essas matrizes podem ser qualitativas e quantitativas. A matriz é qualitativa quando utilizamos os 6 critérios de classificação qualitativa de impactos mencionados anteriormente, no capítulo de conceitos básicos, para preencher as possíveis relações de impacto existentes entre as linhas e as colunas da matriz. A matriz é considerada quantitativa quando são utilizados critérios relativos à magnitude dos impactos ambientais. O método das redes de interação permite estabelecer a sequência dos impactos ambientais desencadeados por uma atividade impactante, como, por exemplo, a aração de um solo. O modo de representar essa cadeia de impactos pode ser a mais diversa possível, mas comumente são utilizados fluxogramas. Esse método tem uma relação estreita com o método das matrizes de interação, uma vez que o ponto de partida para a construção das redes de interação representa as linhas da matriz, ou seja, ao se fazer uma matriz podemos derivar uma rede de interação. A rede de interação é um tipo de método de avaliação de impactos ambientais que tem grande apelo didático, porque trabalha com figuras, trabalha com fluxogramas. É interessante perceber a relação de uma rede de interação com uma matriz de interação, ou seja, entre esses dois métodos, porque o ponto de partida da construção de uma rede de interação representa a linha de uma matriz de interação. Como vimos, existem vários tipos de empreendimentos impactantes, sendo sempre possível identificar alternativas técnicas e locacionais para os mesmos, com o objetivo de implantá-los o mais adequadamente possível sob o ponto de vista ambiental. Neste sentido, o processo de avaliação de impactos ambientais tem se revelado extremamente útil para o vislumbramento destas alternativas, já que permite a incorporação do ponto de vista dos vários atores sociais, incluindo-se setores da sociedade direta ou indiretamente relacionados aos empreendimentos. No caso específico da Minerações Brasileiras Reunidas, MBR, a experiência tem demonstrado que é possível haver uma boa interação entre o empreendedor e a comunidade durante o processo de avaliação de impactos ambientais. Veja o que diz o engenheiro florestal José Maurício Ramos, gerente de meio ambiente da MBR. Olha, como não podia deixar de ser diferente, a nossa relação com os demais atores sociais é uma relação muito boa. Há uma interface muito grande entre a empresa, os órgãos ambientais, as consultoras, inclusive as comunidades. E nós temos exemplo disso quando nós licenciamos
o nosso grande projeto, que é o projeto do Complexo Tamanduá, o nível de negociações com a comunidade foi realmente excelente. Isso nos mostrou para a gente que jamais a comunidade pode estar de fora desses nossos projetos, desconhecendo o nosso projeto, desconhecendo aquilo que nós pretendemos realmente empreender na região. O caso típico do Complexo Tamanduá, nós tivemos uma longa negociação de mais de 3 anos com o condomínio Morro de Chapéu, com a Associação de Macacos, com o Vale do Sol e tantas outras comunidades que se acercavam da região das nossas minas, de influência de nossas minas. Foi, no nosso entender, inclusive não palavra nossa, a palavra dos próprios órgãos ambientais, inclusive da própria mídia, foi um exemplo em termos de negociação. Além do empresariado, vários municípios brasileiros têm tido experiências muito positivas com o processo de avaliação de impactos ambientais, conseguindo a obtenção de medidas mitigadoras e compensatórias de grande alcance social. Este é o caso da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, conforme podemos observar pelo relato da diretora do Departamento de Controle Ambiental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Maura Bartolozzi Ferreira. Do ponto de vista de Belo Horizonte, a experiência que nós temos tido, ela tem demonstrado que nós temos conseguido implementar uma série de medidas mitigadoras e compensatórias que têm melhorado substancialmente os locais, as regiões de inserção de determinado empreendimento. Nós temos buscado toda composição de medidas mitigadoras e compensatórias que possa reduzir o impacto na infraestrutura e melhorar a qualidade ambiental, seja agregando a implantação de áreas verdes, seja agregando a melhoria da estrutura viária, seja agregando novos tratamentos, até mesmo paisagistas, dentro do próprio empreendimento, para que ele tenha uma melhor ambiência dentro da área urbana. De sua parte, o Estado de Minas Gerais, por meio do Copan, Conselho Estadual de Política Ambiental, possui uma estrutura modelo para o licenciamento de empreendimentos impactantes, onde a gestão ambiental se faz em parceria. Este modelo de gestão ambiental caracteriza-se por ser participativo e permitir que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas. Olha, a nossa proposta para alcançarmos bons resultados na área ambiental, primeiro é a criação de um conselho estadual ou municipal paritário, com a participação ampla dos diversos segmentos da sociedade civil, com competência deliberativa. Nós achamos que é fundamental ter um conselho deliberativo que seja a instância máxima de deliberação no estado ou no município sobre as questões ambientais. Porque acreditamos que as questões ambientais ela não deve ser compartimentada em apenas alguns segmentos, por exemplo, ou somente o governamental, ou somente o ambientalista, ou somente o produtivo, mas ela deve ser compartilhada com o maior número possível de segmentos. Para nós é essencial que nesse conselho, nessa edificação do pacto que eu falei, estejam presentes setores governamentais, dos diversos setores governamentais, o setor produtivo, o setor ambientalista, as universidades, os centros de pesquisa, as associações de classe, enfim, todos os segmentos organizados da sociedade, porque a questão ambiental é uma questão, na nossa convicção, que diz respeito a todos nós. Então essa seria, vamos dizer, a primeira recomendação. A segunda seria da descentralização, com a efetiva municipalização da questão ambiental. Nós achamos que a questão ambiental deva ser tratada no nível local. Nisso vale a máxima antiga e ambientalista, que diz pensar globalmente, mas agir localmente. É preciso realmente mobilizar os segmentos, esses diversos segmentos da sociedade governamentais do nível local, porque todos os problemas, as questões acontecem no nível local. Eles podem, muitas vezes, têm uma repercussão de nível regional e até mesmo nível global, mas tudo acontece no nível local. Então é preciso mobilizar o nível local para tratar, discutir as questões ambientais. Amigo,
Os bens da terra pertencem a cada um de nós e se constituem num rico patrimônio. O uso desses bens deve estar sujeito a regras de respeito às condições básicas da vida, pois dependemos desses bens e do espaço de onde eles são extraídos. Devemos cuidar, portanto, para que esse uso seja conservativo, isto é, que gere o menor impacto negativo possível e que respeite as condições de sustentabilidade e de máxima renovabilidade dos recursos. Como vocês puderam perceber, a avaliação de impactos ambientais é uma área relativamente nova do conhecimento humano. Nesse sentido, nesse vídeo, ficou percebido claramente que o assunto é muito amplo. Nesse sentido, sabendo que o assunto não foi esgotado com a realização desse vídeo, nós estamos no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, sempre à disposição de vocês para remover qualquer dúvida que porventura surja em relação ao vídeo. Os conceitos, a metodologia, os atores sociais, qualquer dúvida que porventura tenham em relação a esse vídeo, nós estamos à disposição de vocês com o maior prazer para atendê-los da melhor maneira possível.